Queridos, nessa noite eu quero trazer uma mensagem com um título: Seja liberto do medo. Será que você é uma pessoa que é aprisionado ao medo? Será que a sua vida hoje, se você olhar para cada área da sua vida, você consegue ser uma pessoa próspera de uma forma plena, tirando essa palavra medo? Quantas coisas até hoje você não conseguiu fazer e realizar, porque existem muitos medos dentro de você? Quem sabe um dos grandes fatores que não lhe deixam viver algo novo da parte de Deus é porque você é uma pessoa que deixa o medo falar muito mais alto do que a sua fé. E isso não pode acontecer. Isso é uma coisa que não deve acontecer. E hoje eu quero trazer então essa mensagem libertadora. Nós estamos vivendo o mês da libertação no Ministério Brasil Church. E eu quero que você entenda que essa pequena palavra medo pode trazer algo tão grande de uma forma negativa para a sua vida que pode te paralisar em diversas áreas. Então hoje, que Jesus venha falar de uma forma sublime ao seu coração, que você possa entender a real intenção da sua palavra. Olha só que interessante. Se nós parar para analisar a Bíblia, a gente vai ver que o versículo que eu li é exatamente o momento onde que a Bíblia relata, aonde que Maria descobre que estava grávida. Ela estava esperando quem? Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Maria estava sendo ali o alvo de uma promessa que lá no Antigo Testamento Deus mostrou para os seus profetas, dizendo que do ventre de uma virgem iria nascer que iria esmagar a cabeça de Satanás. Maria era essa mulher. Maria foi escolhida por Deus para viver esse propósito, foi escolhida para doar o seu ventre para que o nosso Salvador pudesse se materializar na terra. Agora Maria então descobre que está grávida. Na verdade, ela recebe a visita do anjo, dizendo que ela iria dar à luz a um filho que seria gerado pelo Santo Espírito de Deus. Agora você imagina Maria chegando até o seu noivo. Estava tudo preparado para o casamento? Estava tudo certinho para que as coisas acontecessem? E Maria agora chega em José e conta os fatos para José. Conta dizendo que ela estava grávida. Agora fica para nós. Imagina se hoje a sua esposa chega até você e diz que está grávida e que esse filho não é seu, porque naquela época eles eram noivos, ou seja, não podia ter relação sexual antes do casamento. Então, se ela está grávida, vocês não tiveram relação sexual, automaticamente essa criança não é sua. Você imagina o filme que passou pela cabeça de José. Tenta se colocar um pouquinho no lugar dele. José, imagino eu que ele ficou nervoso naquele momento, o coração ficou angustiado. Por quê? Porque estava acontecendo algo que saía do controle dele. Então, preste atenção. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui: não devemos ter medo quando as coisas saem do nosso controle. Quantas coisas saem de uma forma inesperada, você não está esperando que as coisas aconteçam daquele jeito. Você não deve ter medo. Muitas vezes a gente perde noites de sono, muitas vezes a gente perde momentos preciosos, porque a gente foca no medo, a gente foca em tudo aquilo que pode acontecer, e isso nos trava, nos limita de viver algo poderoso da parte de Deus. Imagina só, José estava com muito medo, porque algo inesperado estava acontecendo, algo inédito estava acontecendo. Provavelmente naquele momento passava na cabeça dele: o que as pessoas vão falar de mim? Naquele momento passava muitas coisas. Será que essa mulher foi infiel? Será que ela me traiu? Será que ela, me trocou por outra pessoa? E olha só, quantas vezes a gente tira conclusões precipitadas de coisas que não são.
Quantas coisas você já julgou que não era para você ter julgado? Quantas coisas você apontou que não era para você ter apontado? E daí a gente olha e a gente tenta tirar a conclusão com os nossos olhos humanos. E a gente não entende que muitas vezes aquilo que parece ser uma destruição é Deus trabalhando para construir o nosso futuro. Quem sabe hoje você está passando por isso, quem sabe tem uma determinada área da sua vida que parece estar destruída, parece que existe uma certa destruição e você fica olhando para tudo isso e você fica julgando a você mesmo, dizendo não, porque se eu fizesse assim, teria sido diferente, porque se eu tivesse conectado tal pessoa, teria sido diferente, mas Deus, Ele está trabalhando de uma forma que você muitas vezes não consegue compreender, assim como José não compreendia o que estava acontecendo ali, ou seja, o milagre, a salvação da humanidade estava sendo gerado no ventre daquela mulher, e ele estava preocupado, ele estava com medo, ele estava desesperado, porque algo fora do controle dele estava acontecendo. Então tem muita coisa que foge do teu controle e você fica desesperado. E é Deus dizendo assim, ei, eu quero te conduzir por outro caminho. Eu quero abrir novas portas, aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Eu quero abrir novas portas para a sua vida. Eu quero que você entenda que o que eu construo é muito maior do que você imagina. E muitas vezes é difícil, presta atenção, enquanto José estava preocupado, cheio de medo, Deus estava trabalhando um plano maravilhoso na sua vida. Muitas vezes pensamos que tudo acabou. Muitas vezes a gente pensa que o nosso futuro está perdido, mas tampouco a gente imagina que Deus está construindo algo maravilhoso ali na frente, aleluia. Então descansa o teu coração, descansa o teu coração, tá dando errado hoje, você já tentou, já fez o seu melhor, descansa o teu coração, é Deus que está abrindo novas vias dentro da sua vida, em várias áreas da sua vida. Presta atenção, cada vez que você passa no trânsito, dirigindo, e você vê novas vias sendo abertas, né, sendo desbravadas, esses dias nós estávamos voltando de viagem, e nós estávamos olhando o pessoal em cima, né, daqueles morros, né, desbravando aquilo. E eu e a pastora Elisa conversando, dizendo, meu Deus do céu, olha só, né, eles precisam destruir tudo isso para construir uma nova via. E isso é uma mensagem. Toda nova construção de Deus sobre a nossa vida, ela gera transtorno. Ela não vai ser tudo bonito, tudo lindo. Toda construção, toda mudança, ela gera um desgaste. Só que se você tiver medo de viver esse algo novo, você nunca vai saber a grandiosidade do plano de Deus sobre a sua vida. Você nunca vai conseguir entender quão bom é ter as vias alargadas para que você possa correr em direção ao seu destino. Então, tudo aquilo que Deus hoje está fazendo na sua vida pode te trazer uma certa insegurança, assim como trouxe para José. Para abrir novas vias, você precisa sim, muitas vezes, colocar a sua vida em jogo. Você precisa colocar o seu corpo ali presente para desbravar, e isso dói os músculos, isso dói o corpo. Ou seja, o que está acontecendo na sua vida dói sim parte do teu corpo. Tem coisas em você que machucou demais, mas é normal do processo. Presta atenção nessa frase. Toda nova ampliação gera dor e desconforto. Lembra quando você vai na academia? Primeira semana na academia, como é que é? Dói todo o corpo. Por quê? Porque você está fazendo força, você está fazendo seus músculos trabalhar e eles não eram acostumados a trabalhar. Você rasga as fibras e isso gera dor, isso gera inchaço. Mas depois que o tempo vai passando, isso vai consolidando. Ou seja, o seu corpo começa a ficar definido, você começa a ter mais saúde. Por quê? Porque faz parte do processo.
Faz parte do processo. Então, eu quero que você compreenda que tudo aquilo que sai fora do seu controle, que você muitas vezes pensa, né, como é que eu vou fazer para resolver? Se você já fez tudo, descansa teu coração. Não tenha medo, é Deus trabalhando a teu favor para te entregar algo poderoso na sua mão. Aleluia. Acredite nessa mensagem profética, porque o melhor de Deus está chegando sobre a sua vida. José estava com medo, porque não compreendia todos os fatos. É por isso que você tem medo. Você quer compreender tudo. Você quer compreender todos os fatos que acontecem. E tem coisas que Deus não vai abrir para você, porque senão vai estragar a surpresa. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus está preparando uma surpresa para a sua vida ainda esse mês. Aleluia. Se você acredita nessa palavra profética, receba onde você estiver. Algo poderoso da parte de Deus está por chegar na sua vida. Aleluia. Continuando, segundo ponto, não devemos ter medo acerca da preocupação com a opinião pública. Quantas vezes você deixou de fazer um projeto? Quantas vezes você deixou de dar um passo importantíssimo na sua vida? Quantas vezes você deixou de abrir algo novo, de conectar novas pessoas, porque você tem medo do que os outros vão falar? Você acha que José não tinha esse medo? Você acha que isso não passava dentro do coração de José? Talvez foi uma das primeiras coisas que passou dentro do coração dele. O que os outros vão falar de mim? O que os outros vão falar do nosso relacionamento? A minha noiva, que nem é esposa, agora grávida, o que eles vão dizer? E quem sabe a sua vida tem sido atormentada por esse medo do que os outros vão falar de você, do que os outros vão pensar de você. E é por isso que a sua vida nunca anda, nunca sai do lugar, porque você é movido pela opinião dos outros. Isso mostra que você precisa transformar a sua mente dentro desta área. Qual é a área da sua vida que você não consegue desenvolver por causa dos outros? Por causa do seu pai, da sua mãe, de um familiar, por causa de um vizinho, alguém que você admira, ou até mesmo por causa de pessoas que nem fazem parte da sua vida e você dá tanta importância? Qual é a área da sua vida que você não consegue evoluir e crescer? Porque você fica ouvindo a opinião dos outros. E detalhe, uma coisa que eu já prestei atenção, que as pessoas que mais dão opinião na sua vida são as pessoas que nunca te ajudaram a pagar uma conta, nunca te ajudaram no momento mais difícil que você precisou, quando você estava lá embaixo. As pessoas que mais dão opinião na sua vida são pessoas fracassadas que não têm o que você quer ter. São as pessoas que não estão aonde você quer estar. São essas pessoas que geralmente dão opinião na sua vida. E você fica olhando para elas e acreditando em tudo aquilo que elas falam ao seu respeito e tomando isso como uma verdade. Mas hoje eu venho aqui como um profeta de Deus dizendo assim: chega! Chega de dar foco para a opinião dos outros. Está na hora de você acreditar naquilo que Deus falou ao teu respeito, porque quem colocou aquele filho dentro do ventre de Maria foi Deus. Quem fez esse projeto foi Deus. Os outros poderiam falar, os outros poderiam acusar, apontar o dedo, dizer que houve naquele momento traição, mas aquela mulher sabia, aquele homem também foi visitado pelo anjo do Senhor que informou ele que tudo isso era um processo de Deus. Então pare de hesitar de fazer aquilo que Deus te mandou. Está na hora de você fazer. Está na hora de você parar de dar ouvido para esses ladrão de sonho, essas pessoas que roubam tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Você já prestou atenção que às vezes você chega com um sonho, você chega, sabe, tão feliz e você conta para uma pessoa e a primeira coisa que essa pessoa faz, ela diz, eu acho que não vai dar certo não.
essa pessoa já vai lá e atora o teu sonho, sabe? Corta o teu sonho pela raiz. Só que eu quero te perguntar, quem falou com você? Quantas coisas você deixou de fazer porque alguém falou uma palavra que não iria dar certo? Quantas coisas você deixou de iniciar porque alguém disse, vai ser difícil? Deixa eu te dizer, se Deus falou contigo, faça. Não tenha medo. Presta atenção. José temeu. Porém, ele permitiu que a opinião dos outros atingissem o coração dele de uma forma momentânea. Momentânea. Então, um momento pode definir a sua vida. Assim como um acidente. Um acidente, ele é momentâneo. Ele é algo que acontece naquele momento, mas você pode viver um acidente fatal e nunca mais poder viver. Morrer ali. Acabou. Assim como uma decisão tua. Tem certas oportunidades que Deus vai te dar, que Deus vai apresentar para você, que elas são únicas. E você precisa ter coragem. Por que você não tem coragem? Porque falta fé. O medo, ele está em excesso na sua vida. Você precisa se libertar desse medo. E Deus tem algo tão poderoso para fazer, que daí naquele momento de oportunidade você deixa ir embora. Sabe, aquele momento certo você deixa passar. Então, não dê ouvidos para as pessoas que opinam na sua vida e que, na verdade, nunca construíram nada com você. Preste atenção nessa frase. Nunca pare um projeto seu por opinião de uma pessoa que nunca construiu nada com você. Então, identifique isso e continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. O temor da opinião pública pode nos manter distante do melhor de Deus para as nossas vidas. José estava ao ponto de abandonar Maria e viver sozinho, por causa da opinião pública, tá? Renunciando o seu amor à sua amada. Se ele fizesse assim, tudo isso que ele estava planejando, se privasse de estar com a sua esposa, ele não iria viver o melhor plano de Deus para a vida dele, que era ser pai, né? Entre aspas, pai biológico, mas um pai afetivo de Jesus, o nosso Salvador. Então, quantas vezes você abre mão de uma coisa tão poderosa, de um momento tão poderoso de Deus sobre a sua vida, por causa do medo? Ai, que medo do que os outros vão falar. Ai, que medo do que os outros vão pensar. Ai, se eu fizer um vídeo, colocar na internet. Ai, se eu não falar direito, e daí? Não foi Deus que mandou você falar? Não foi Deus que mandou você fazer? Não foi Deus que te chamou? Ai, que medo ir nos hospitais orar pelas pessoas. Ai, que medo de começar um negócio novo, de empreender. Ei, se foi Deus que falou com você, faça. Faça, porque Ele vai te honrar. Talvez você vai ter muitos processos no meio do caminho. É normal, é normal. Ninguém disse que seria fácil. Vai ser normal. É como você atravessar, sabe? Um lago de um lado para o outro. Assim como os discípulos atravessaram e pegaram uma tempestade. E essa tempestade trouxe a eles muito pavor. Mas eles conseguiram atravessar. Então, no meio do caminho, talvez vai ter algumas tempestades. Mas não pare. Entenda que Jesus está no seu barco. E quando Jesus está no seu barco, você já é mais do que vencedor. Aleluia. Para nós finalizar nossa mensagem. Não devemos ter medo quando somos assolados pelas angústias mentais. Quantas vezes a gente fica remoendo muitas coisas dentro de nós. E isso faz parte da ansiedade. A gente pensa 1001 possibilidades que podem dar errado. Mas a gente não pensa 1001 possibilidades que podem dar certo. Você já parou para perceber que você sempre foca naquilo que pode dar errado,
mas você nunca foca naquilo que pode dar certo. A gente dá 1001 possibilidade para o lado negativo, mas a gente se esquece de dar 1001 possibilidade para o lado positivo. E aquilo começa a tomar conta da nossa mente, a gente começa a ficar ansioso, a gente começa, o nosso corpo começa a falar. Então imagina como José ficou, a mente dele, a angústia que ficou no coração dele, quando todo aquele caso começou a acontecer, quando as coisas começaram a se desenrolar. Você imagina tudo aquilo, como José ficou, como a mente dele ficou. E eu quero que você compreenda esse fato. Se a sua mente estiver desequilibrada, você não vai conseguir tomar as posições corretas. Toda mente desequilibrada, ela não consegue pensar de uma forma plena. Então você precisa confiar o seu projeto, a sua vida, na mão de Deus. Você precisa confiar e ter fé que quem faz é Ele. Se você já fez tudo que está ao seu alcance, Ele vai fazer a parte dele. E daí, aqui eu quero abrir um parênteses, que tem muita gente, que é aquela velha história, que pede um milagre para Deus, e Deus ele envia um milagre. Sabe aquela pessoa que estava morrendo afogado? E aquela pessoa morrendo afogado, pedindo milagre, Deus mandou, naquela enchente, mandou um poste, mandou uma árvore, mandou um monte de coisa, e a pessoa não pegou nada. Por quê? Porque ela estava esperando que Deus descesse ali para salvar ela. Daí quando ela morreu, subiu para o céu, perguntou: e aí, Senhor? Você não desceu lá para me salvar? Eu disse: mas eu mandei um poste que estava boiando lá, uma árvore, mandei um monte de coisa, e você não aceitou nada disso? Então, presta atenção, tem coisa que Deus já faz na sua vida, que Deus te dá as oportunidades, Deus te mostra o caminho para te livrar dessas crises mentais e te trazer à existência um grande milagre, e você rejeita. Então, seja mais sensível àquilo que Deus está fazendo ao teu favor. Quantas coisas você não consegue pegar, quantas coisas você não consegue tomar posse na sua vida, porque você não é sensível, você não tem discernimento daquilo que Deus está fazendo. Às vezes tem coisas que parecem ser uma tragédia, mas é um milagre que Deus está trazendo sobre a sua vida, aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus que tudo aquilo que tem tirado a sua paz, tudo aquilo que tem te trazido ansiedade, eu profetizo em nome de Jesus que se você descansar o teu coração, virá sobre a sua mente lucidez, para você entender o plano e o projeto do Senhor sobre a sua vida. Receba essa palavra profética em nome de Jesus. Olha só, para nós concluir, vamos lá. Nossos problemas, às vezes, nos tira o sono, o apetite, não conseguimos desligar a nossa mente, não conseguimos descansar, não conseguimos raciocinar direito, ficamos totalmente confusos. Será que você tem conseguido deitar sua cabeça e dormir? Quantas pessoas sofrem de insônia? Quantas pessoas não conseguem nem comer, não tem mais apetite, porque ficam, dando foco ao problema. Presta atenção, toda vez que você dá foco ao seu problema, você deixa ele cada vez maior. Cada vez maior. É a mesma coisa que você pegar algo que que ao olho nu você não consegue enxergar, mas você bota lá num equipamento aonde que você consegue ampliar a visão sobre aquele objeto que ao olho nu você não consegue ver, e você consegue ver cada detalhe, cada camada daquilo. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que se você continuar dando foco ao seu medo, dando foco ao lado negativo, você vai deixar cada vez mais forte esse monstro que tem te assolado. Mas se você parar de dar atenção ao problema e começar a buscar a solução, eu tenho certeza que algo poderoso da parte de Deus vai acontecer. Deus vai te entregar a saída certa. Deus vai te entregar qual é a maneira de você fazer as coisas acontecer. Quantas vezes você perde algo e você fica: meu Deus, eu perdi, e agora como é que eu faço?
para de dar atenção àquilo que você perdeu. Comece a projetar uma solução para recuperar e fazer algo muito maior daquilo que você perdeu. Você está entendendo? Quantas vezes a gente prioriza aquilo que é ruim e se esquece de dar prioridade àquilo que é bom, àquilo que Deus pode fazer. Então hoje eu quero deixar essa mensagem profética a você. Tá na hora de você se libertar do medo, tá na hora de você se libertar de tudo aquilo que tem te travado. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar você. Feche seu olho onde você estiver. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu sei que essa mensagem foi uma mensagem profética. Quantas vezes a gente tem deixado de fazer algo poderoso, de viver as tuas promessas, porque a gente tem medo, porque a gente fica pensando em várias situações negativas que podem acontecer e a gente se esquece de viver o teu melhor. Senhor, nesse exato momento que o Senhor possa entrar na vida dessa pessoa que está me assistindo. Qual é a área da sua vida? Eu quero que você nesse exato momento pense, qual é a área da sua vida que o medo tem travado? E você não consegue prosperar porque você tem medo. Você não consegue dar um passo porque quem sabe lá atrás você foi traumatizado, deu errado e parece que vai dar errado de novo. Eu profetizo em nome de Jesus que o que ficou no passado vai servir de experiência para o futuro, para que você possa prosperar de uma forma plena. Deus virá sobre a sua mente com novas ideias. Eu profetizo em nome de Jesus que esse é o dia que você está sendo liberta do medo. Aleluia. Tudo aquilo que te prendeu até hoje, vai cair por terra, porque o poder, a graça do Todo-Poderoso será derramado sobre a sua vida. Pare de focar naquilo que é ruim, naquilo que tem tirado a sua paz. E está na hora de você focar qual é a solução. Eu profetizo em nome de Jesus que a solução está chegando agora sobre a sua mente. O meu Senhor vai te dar um escape, vai te dar a saída. Está chegando agora. Se você acredita nessa mensagem profética, receba da parte do Senhor um toque especial. Senhor, eu abençoo todos que estão me assistindo nesse exato momento, em nome de Jesus, e você diz amém. Que Deus possa abençoar você poderosamente. Eu te encontro no próximo domingo, em nome de Jesus. Graça e paz.